Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 25. O tema da mensagem dessa noite é o caminho do entendimento. Você deve se lembrar, aliás, já foi lembrado aqui, né, no início do culto, o tema teológico que conduz, que rege os cultos deste domingo, é sabedoria celestial, aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que está em Deus e que, como você foi lembrado essa manhã, é de natureza vivencial, de natureza prática. Não existe o conceito de sabedoria na Bíblia como sendo somente um conjunto de conhecimentos na mente. Esse conhecimento, ele necessariamente escoa para a nossa história, para a nossa vida. O tema antropológico, aquele que se refere a nós, mente cristã. Porque o que eu e você recebemos pelo Espírito é uma mente cristã, é a mente de Cristo. O que significa que a nossa mente, o nosso modo de utilizar a mente, é regido pela palavra de Deus, pelos conceitos da palavra de Deus, de acordo com o poder do Espírito Santo que habita em nós. E o tema dessa noite, da pregação, da mensagem, é, como eu acabei de dizer, o caminho do entendimento. Eu vou ler o Salmo 25. Peço que você acompanhe a leitura. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. A verdade dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. A sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, os salmos têm cativado gerações de cristãos e mesmo de não cristãos ao longo do tempo. Isso porque os salmos falam ao coração, falam aos nossos sentimentos. Eles são um conjunto de poesia, são um conjunto de orações, um conjunto de hinos, de canções. Os salmos também falam ao nosso intelecto, eles são instrutivos. Eles são bem feitos. Esse salmo que nós estamos lendo, no hebraico, obviamente, é um acróstico. Ou seja, cada um dos seus versos começa com uma letra do alfabeto hebraico, na ordem que elas se apresentam no alfabeto. Mas o que mais nos atrai nos salmos, talvez, seja porque os salmos são palavra de Deus, porém, traduzida, entregue através dos sentimentos humanos. Toda a gama de sentimentos que um ser humano tem, está aqui nos salmos. E a palavra de Deus se expressa através disso. O Espírito Santo é tão poderoso, tão sábio, ele é onipotente, que ele faz com que aquilo que Deus tem para falar para nós se expresse através de sentimentos humanos. Além disso, uma coisa que nos atrai no Salmo é a sua honestidade. O salmista ou os salmistas são honestíssimos. Se ele está triste, ele diz que está triste. Se está doendo, ele diz que está doendo.
Se ele está alegre a ponto de pular e voar, ele pula e voa. Se ele estiver angustiado a ponto de dizer que os seus ossos se tornaram como terra seca, ele também vai dizer isso. É por isso que somos atraídos para os salmos. E é por isso que, às vezes, os salmos sofrem nas nossas mãos. Porque facilmente nós tiramos versículos do contexto do salmo para usá-lo como nós bem entendemos. E aí perdemos aquilo que realmente Deus está nos falando. Então, quando nos aproximarmos dos salmos, lembremos disso. Eles são sabedoria, eles são poesia, eles são orações, eles são canções, eles são instrução, eles são ensino, eles são a palavra de Deus, acima de tudo. E a palavra de Deus é alimento para você, é alimento para mim, para todos nós que fomos salvos, todos nós, pedras vivas, que recebemos a natureza que temos, da pedra angular, somos alimentados pela palavra de Deus, e os salmos são palavras de Deus. Tenhamos isso em mente, sejamos gratos a Deus por isso, e não subutilizemos a sua palavra, tirando o texto de contexto e fazendo a Bíblia se tornar um mensageiro nosso. Deixemos que ela continue sendo a palavra de Deus nos falando. Essa é a razão por que os salmos se nos atraem tanto. Este salmo pode ser dividido em 3 partes, talvez em mais. Você sabe que toda divisão, quando um professor, quando um pregador se aproxima de você e diz, esse texto pode ser dividido em X partes. Aquilo nunca é absoluto. Rarissimamente vai acontecer isso. As divisões que fazemos dependem muito do propósito para o qual você está usando o texto. Desde que você não faça o texto perder o sentido. Desde que você não faça o texto dizer alguma coisa que ele não pretende dizer. Então você pode fazer as suas divisões para efeito didático, para efeito de apreensão, para efeito de clareza na transmissão da mensagem. Eu estou dividindo aqui em 3, na verdade, não são nem ideias minhas, eu misturei as ideias de 2 autores. Isso é o que você faz quando você está com preguiça ou com falta de tempo. O que você não pode fazer é simplesmente repetir o que eles dizem, porque, e na verdade eu só tomei aqui a divisão, nem estou tomando o comentário propriamente dito, mas achei que seria proveitoso para nós. Então, do versículo 1 ao versículo 7, temos uma oração e temos inimigos. Inimigos e uma oração. Do versículo 8 ao versículo 14, nós temos a bondade do Senhor e a direção do Senhor, a orientação do Senhor. E do versículo 15 ao versículo 21, nós temos um apelo amoroso ao Senhor por causa da culpa. Culpa e um apelo amoroso. E esses são temas que se repetem nos Salmos. Então vamos começar os versículos de 1 a 7. Temos inimigos e uma oração. A ti, Senhor, elevo a minha alma. É isso que você faz. Ele vai repetir isso no corpo. Eu elevo continuamente a minha alma ao Senhor. Irmãos, essa é uma expressão amada, é uma expressão cara, é uma expressão preciosa na tradição cristã. Nós elevamos a nossa alma ao Senhor. Você pensa bem no que é isso? Nós somos da terra, como Jesus fala no Evangelho de João. Vocês são de baixo, eu sou de cima. Nós somos da terra. E, no entanto, o salmista se sente na segurança, se sente autorizado a dizer, eleva a minha alma ao Senhor. Sabe o que é isso? Você se apresenta a Deus e você sabe que vai ser recebido por Ele. Mas por que que isso acontece? Por que que o salmista já no tempo dele podia elevar a alma ao Senhor? E por que que nós, no nosso tempo, podemos resgatar esse conceito e fazer a mesma coisa? Porque um dia Ele que estava lá em cima veio. Porque Ele desceu, é que nós podemos subir. E nenhum de nós pode subir. É por isso que Paulo vai repetir o que o Antigo Testamento diz quando ele fala, aquele que desceu foi o que primeiro subiu. E depois de ter descido, subiu novamente e levou homens como dádivas, como dons. E se você se lembrar dos estudos de terça-feira em Efésios, aqueles que têm participado, aqueles que estavam participando, e eles vão continuar, né? Você se lembra que ele conquista homens, os eleva, os coloca sentados nos lugares celestiais e depois devolve homens e mulheres à igreja como dádivas de Deus para abençoar a igreja, para serem instrumentos de Deus no meio da igreja. O salmista pode elevar a sua alma, você pode elevar a sua alma a Deus, porque um dia ele desceu, porque ele veio. O salmista não tinha esse conhecimento todo, não. O que o salmista tinha é aquilo que ele vai citar já já, a aliança.
Ele está orando ao Deus da aliança. Ele vai referir a aliança algumas vezes nesse salmo, se você lembra, nós lemos isso. O que nós temos é superior a isso, porque a nova aliança é superior àquela. E o salmista não sabia como isso ia acontecer. Ele não sabia, na verdade, o que produziria essa possibilidade, mas ele sabia que ele já podia levar a alma ao Senhor e que ele seria aceito. Por isso ele eleva a sua alma ao Senhor e ele faz isso continuamente, como ele vai dizer daqui a pouco. Ele continua: Deus meu, em ti confio. Não sejam envergonhados nem exultem sobre mim os meus inimigos. E ele diz mais: na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. A ideia é de que se você anda com o Senhor, não tem como você ser envergonhado. Você pode ser torturado, você pode ser desprezado, você pode até ser morto, mas você não pode ser envergonhado. A sua causa não perece, a sua causa, ela não morre, ela prevalece, sempre. Porque a sua causa não é sua, é do Senhor. Você sempre é um Davi. Imagine se, não, pastor, eu não sou Davi, né? Quem dera eu fosse, né? Lutasse com gigantes, etc. e tal. A ideia aqui, irmãos, é que Davi é aquele sujeito que se coloca diante de um gigante treinado, um gigante que talvez tivesse a altura desse pé direito aqui. Não imagina aqueles gigantes de filme destruindo edifícios e prédios e montanhas, não, tá? Um homem treinado, desde pequenininho, ele se coloca ali, um jovem pastor de ovelhas. A causa não é dele, a causa é do Senhor. Ele diz: do Senhor é a guerra. Todos hoje vão ter isso confirmado novamente, que do Senhor é a guerra. É Ele quem diz quem vai vencer. É por isso que ele pode chegar diante do Senhor, o salmista, e dizer: não sejam envergonhados, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Meu irmão, coloque os seus inimigos diante do Senhor. Não, você não quer pisar e esmigalhar os seus inimigos. Não, nossa luta não é contra a carne e o sangue. A Escritura deixa isso bem claro. Não há nenhuma vantagem naqueles testemunhos que alguns têm dado por aí, do tipo: a minha patroa agora é minha empregada. Grande coisa que você conseguiu, né? Grande vitória. Cristo padeceu na cruz para que você pudesse dizer: eu agora sou superior a você. Isso como se seres humanos realmente pudessem ser superiores uns aos outros só por causa da função social em que num dado momento estão ocupando. Então nós oramos pelo nosso inimigo. Nós pedimos a salvação dos nossos inimigos. Nós amamos os nossos inimigos. Se o nosso inimigo tem fome, o que a Escritura diz? Dá de comer. Se ele tem sede, dá de beber. Você vai fazer a cabeça dele queimar com isso. Mas você também pode colocar os inimigos diante do Senhor, como a igreja coloca no livro de Atos. Senhor, olha para as ameaças dele. Não, Senhor, eu não vou fazer nada. E o que eu quero é que o Senhor me permita continuar pregando o Evangelho com ousadia. Foi isso que eles pediram lá. Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos. Tipo assim, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo. Nós vamos continuar pregando, mas o Senhor está vendo o que está acontecendo. Nós não vamos parar de pregar por causa dessas ameaças. Coloque os seus inimigos, meus irmãos. Não tem como você ser envergonhado. O seu inimigo vai ser envergonhado. Versículo 4 e 5, um subtema importante nesse salmo, talvez o mais importante dele todo, o tema do ensino. E daí o tema da nossa mensagem, né? O caminho do entendimento. O tema do ensino ele vai aparecer várias vezes. No primeiro momento, versículo 4 e 5. Faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o meu Deus, o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Como anda o seu desejo por conhecer mais o Senhor? Enfim, dá uma olhada para você, dá uma olhada para os últimos 10 dias. Como anda essa atração entre você e a palavra de Deus que leva você porque você quer conhecer mais o Senhor? O salmista está pedindo isso aqui. Faz-me conhecer os teus caminhos. Ele já conhece? Alguém que começa dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma, e que sabe que vai ser atendido, já conhece, mas ele continua pedindo: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Você sabe que ele está repetindo, né? E quando numa língua semita você repete, você está fazendo o quê? Dando ênfase. E é isso que ele está fazendo: Senhor, eu quero mesmo. Vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Guia-me
na tua vereda. Ensina-me. Ele repete, não ficou satisfeito, não. Vou jogar mais uma vez aqui, porque, Senhor, eu realmente quero conhecer os teus caminhos. Ensina. O Senhor é o Deus da minha salvação. É no Senhor que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Meus irmãos, o tempo não resolve o pecado. Pecado não é resolvido com o passar do tempo. Pecado é resolvido com confissão e confiança na misericórdia do Senhor. Quer resolver pecado, não adianta se esconder. Quer resolver pecado, não adianta fugir de Deus. Quer resolver pecado, vá na direção de Deus. Não adianta o tempo passar. Não pense que a ofensa feita vai ficar resolvida só porque o tempo passou. O perdão tem que ser dado. O perdão tem que ser pedido. Até porque você não pode perdoar uma pessoa que não se arrependeu. Ela precisa vir. Você precisa ir. Você precisa pedir perdão. E você precisa perdoar. Aliás, a coisa mais fácil para o crente deveria ser perdoar. Porque ele foi perdoado de uma dívida infinitamente maior. Não importa o que fizerem contra mim ou contra você, nada se comparará ao que nós fizemos contra o nosso Criador. Então, perdoar para nós não é uma questão, não é matéria de discussão, de assunto, não. É matéria de sujeição, de renúncia, de obediência. Em última palavra, de fé. Por isso é que o salmista chega para o Senhor com tanta intimidade assim. Não te lembres. Lembra-te das tuas misericórdias. É interessante, né, que ele coloca isso à frente. Antes de mencionar os seus pecados, ele diz, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, são desde a eternidade. Por quê? Porque, Senhor, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra de mim. Você percebe aqui? Lembra de mim. Você já percebeu o quanto o evangelho é pessoal? Cristo não salvou uma pessoa desconhecida. Cristo salvou Maurício. Cristo salvou você. Quando o Senhor voltar, Ele não vai ficar tentando catar um aqui, outro ali. Ele sabe seu endereço, Ele sabe onde te buscar, Ele sabe onde você vai estar. Ele volta para você, Ele volta para mim, Ele volta para nós. Não tem perigo dele esquecer você, não. Não vai ser igual aquele filme, Esqueceram de Mim. Não tem como errar na contagem das crianças. Cristo não deixa ninguém para trás. Todos por quem Ele morreu serão salvos e todos serão levados à glória eterna. Ele conhece você por nome. Não existe anonimato. É sempre assim, essa intimidade. Por isso, homem, lembra-te de mim. Não dos meus pecados. Eu sou pecador mesmo. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. É assim que ele termina essa oração, que começou citando os inimigos. Mas ele termina na presença do Senhor, ele pedindo a misericórdia do Senhor. Ele sabe que os inimigos podem levantar os nossos pecados contra nós. O inimigo maior de nossas almas, o diabo, é o acusador. Nós temos um advogado, como acabamos de cantar, um advogado que advoga a nossa causa junto à justiça de Deus. E o que ele diz? Qual é o grande argumento dele? Eu paguei o preço. Eu acabei com a dívida dele. Eu eliminei o que ela devia. É por isso que o salmista pode dizer, lembra de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Segunda parte, a bondade do Senhor e a sua orientação, é que a gente vai ver dos versículos 8 ao 14. E você começa os versos 8 e 9, novamente o tema do ensino. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho dos pecadores. Olha só que beleza. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O Senhor é bom, o Senhor é reto, por isso ele ensina. Mas como é que é essa classe, esses estudantes que recebem o seu ensino? Eles são pecadores, eles são humildes, eles são mansos. Sim. Aos soberbos Deus resiste, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Deus tem uma fraqueza. Ih, o pastor virou coach.
Não, você não é a fraqueza de Deus, não. Mas sabe que Deus tem uma fraqueza? O salmista diz em outro lugar, Senhor, um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Um coração quebrado, um coração humilhado, um coração esfarelado. Deus chega junto muito antes de qualquer outra pessoa. Há um episódio na vida de Elias, que é bem interessante, no tempo do rei Acabe. Você sabe que Acabe foi um rei ruim, um rei mau, mandado pela mulher. Por aí você já vê que ele não presta. Né? Então, Elias tem uma mensagem dura para ele, e Acabe vai lá e se arrepende. Naquele momento, naquela situação. Toda vez que eu leio aquele texto, em que Acabe se arrepende, Deus diz, não vou fazer isso então. E aí Deus vai falar com Elias. Eu não sei por que eu sempre vejo ali Deus falando como se ele fosse um garotinho muito animado. Eu quero que você pense nisso reverentemente, mas é como se Deus... Viu, Elias? Você viu Acabe? Acabe se arrependeu. Então eu não vou fazer o que eu disse que ia fazer com ele, porque ele se arrependeu. Depois Acabe estraga tudo de novo, enfia os pés pelas mãos e ele acaba, infelizmente, se perdendo. Naquele momento em que aquele rei ímpio se perdeu, se arrependeu, pediu perdão a Deus, se humilhou, Deus disse, eu vou me aproximar dele. Foi Acabe que posteriormente afastou Deus, mas Deus se aproxima dele. Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração quebrado. Aquelas mãos que se elevam a ele vazias, mãos de mendicantes, mãos de mendigos, mãos vazias. Eu já disse aqui que na iconografia da igreja primitiva, nos primeiros séculos da era cristã, você vai encontrar essa iconografia, esses desenhos, altos relevos, às vezes, são geralmente apresentando os cristãos orando nessa posição, com mãos vazias. O ato de ajoelhar, irmãos, não é quando nós oramos, não é um ato de expressar uma forma de alguma coisa, não. Quando você se ajoelha, o que você está dizendo é o seguinte, eu não sou digno de ficar em pé na tua presença. É isso que você faz. Não se ajoelhe para orar se você não tem um coração ajoelhado. Não adianta ajoelhar as pernas, dobrar os joelhos se seu coração continua de pé. Deus não resiste a esse coração quebrantado. E essa é a turma, é a classe ali que está inscrita no curso para aprender os caminhos do Senhor, para receber o ensino do Senhor, né? O Senhor é bom e Ele é reto. Não, Ele não é bom e Ele é mais ou menos. Ele não é bom e por causa disso passa a mão na cabeça. Não, Ele é bom e Ele é reto. E é por causa dessa junção que Ele aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Por isso Jesus pôde dizer para aqueles que o desafiavam, por que você está misturado com essa gentalha? É a teologia lá do Chaves mesmo, é isso mesmo. Porque come e bebe o mestre de vocês com esse grupo aí, esses pecadores publicanos. E ele diz, mas eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, é isso que eu faço. Lembra dessa parte? A bondade do Senhor e a direção do Senhor. O salmista quer estar nessa classe aqui, receber o ensino do Senhor e contar com a bondade do Senhor que se aproxima. E o Senhor, quando faz isso, Ele faz nos termos da aliança. Verso 10 ao 14, Ele fala da aliança. Esse é um outro subtema aí, o tema da aliança. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E tinha dito lá em cima, Senhor, ensina-me as tuas veredas. E agora ele diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Você guarda a aliança de Deus? Não, você não guarda. Cristo guarda para você. Essa é a nova aliança. Cristo cumpre a nova aliança para você. Você é colocado nessa nova aliança e Ele sustenta essa aliança. Aquela promessa feita lá no passado. Eu colocarei dentro deles o meu espírito. Eu vou inscrever a minha lei nos seus corações. Não dirá um companheiro ao outro, mostra-me o Senhor, ensina-me o Senhor, apresenta-me o Senhor. Todos me conhecerão. Isso é cumprido no ministério de Jesus, na obra de Jesus, nos ofícios de Cristo, quando Ele nos salva. Você é incluso nessa aliança. Quem guarda a aliança não é você, é Ele. Ele realiza essa aliança em você.
E foi Ele quem sustentou os dois lados da aliança. É por isso que a nossa salvação é garantida. Não é por causa de mim e de você, é por causa dEle. Não é por causa do nosso nome, é por causa do nome dEle. Não é por causa do que você fez ou de quem você é por causa do que Ele fez e de quem Ele é. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme ao Senhor, e aí o subtema do ensino novamente. Aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Você notou? Você está dentro da aliança. Dentro da aliança, verso 11, você sabe que você é um pecador. Você nunca guarda, você nunca esconde isso do Senhor. Eu sou pecador. Por causa do teu nome, perdoa a minha iniquidade, que ela é grande. Mas aquele que teme ao Senhor vai ser instruído pelo Senhor no caminho que deve escolher. Você quer saber fazer escolhas? Conheça o Senhor. É o Senhor que ensina o caminho. Irmãos, às vezes nós temos várias bifurcações diante de nós e você não se sente preparado para aquilo. O que você tem que checar é como anda a atração do caminho do Senhor em relação a você, sua em relação ao caminho do Senhor. Nós queremos a solução para aquele momento, nós queremos a resposta se fazemos isso ou fazemos aquilo, mas não andamos com o Senhor, não o buscamos. Se você se lembra aquele excelente filme, embora não é para criança, obviamente, é um filme violento, Poderoso Chefão, você se lembra? As pessoas estão reunidas para o casamento da filha de Dom Corleone, vai lá um sujeito pedir a ele justiça e etc. Faz isso, faz aquilo. E o Marlon Brando, naquela excepcional atuação dele, né, faz o Dom Corleone dizer: você não me procura mais, você não procura a minha amizade, você não me chama mais de padrinho. Não é? Muita gente assim com relação a Deus. E Deus não é um dom qualquer da vida aí, que nasce hoje e morre amanhã, não importa o poder que possa ter tido. Deus é o Deus Criador e Salvador. Nós não andamos com Ele. E de repente, Senhor, o que é que eu faço aqui? O que é que eu escolho nessa situação? Nós não nos alimentamos continuamente, nós não elevamos a nossa alma continuamente a Ele, mas queremos que Ele nos responda, que Ele esteja lá para nós. E olha, eu ainda digo, o Senhor muitas vezes o faz por misericórdia, só que o problema é que quando você não está crescendo na graça e no conhecimento, não está se exercitando nesse caminho, às vezes a resposta que o Senhor dá por bondade e por misericórdia dele, você entende mal, você acha que está tudo bem e você continua na mesma. O salmista, por isso ele diz: por causa do teu nome, perdoa a minha iniquidade. Eu sei que a minha iniquidade é grande. Isso está comigo, eu sei, eu conheço isso, por isso eu dependo do Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine o caminho que eu devo escolher, mas eu estou andando com o Senhor. E alguns de nós parecem esquecer isso. E acaba vindo ao Senhor somente quando a situação se apresenta, quando a decisão tem que ser tomada. E ficamos lá sem entender, porque o Senhor não costuma nos falar desse jeito. Ou, ao contrário, o Senhor fala, mas você não entende o que Ele está falando, porque você não conhece a palavra dEle. É por isso que muita gente segue caminhos errados, falsas doutrinas ou heresias mesmo, porque não conhece o Senhor e vai atrás de qualquer coisa que acha interessante. Na prosperidade repousará a alma daquele que teme ao Senhor e que é instruído no caminho dele. Sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você não precisa ver no texto mais do que está ali não, tá? Isso aqui não é que tem alguma coisa secreta que Deus está escondendo, mas só aqueles que o temem é que vão saber disso, e normalmente o que a gente faz é achar que os que o temem são pessoas assim que estão levando a sua vida cristã muito lá em cima. Não, irmão, como eu disse, o problema não é que o Senhor não tenha respostas, o problema não é que o Senhor não fale, o problema é que nós quebramos os termos da aliança. Nós não olhamos para Cristo, que morreu na cruz por nós, nós não nos sujeitamos a Cristo. O nosso Deus é um Deus tagarela. Olha só como Ele fala. Olha, a palavra dele está aqui, mas a gente não vai atrás. Ele não tem segredo.
É por isso que em teologia a gente chama esse livro de revelação. E se tem a revelação geral na criação, aquela que nós temos muita dificuldade em ler, tem a revelação específica aqui, aquela que é falada, com clareza. Sim, a Bíblia é um livro claro. Os reformadores recuperaram essa característica das Escrituras, chama-se perspicuidade, uma palavra que a gente não usa muito, mas significa clareza da Escritura. Você pode ler e você pode entender as Escrituras, sim. O Senhor fala. Ele confia o seu segredo a quem? A quem está na aliança. Você está na aliança, está aí diante de você. Não, você não tem que esperar um patamar espiritual elevado, não. Você não tem que esperar entrar no Santo dos Santos. Você já está lá dentro. Você foi colocado lá por Cristo. Você fala com Ele com um único mediador, que é Cristo. E quem está esperando alguma outra coisa quando os tesouros estão todos aqui? Aliás, Paulo escreve 4 capítulos em Colossenses para dizer: você tem todos os tesouros que você precisa em Cristo Jesus. Por último, os últimos versos, culpa é um apelo amoroso. Ele volta ao tema do seu pecado, ele sabe disso, mas ele conta com o amor de Deus e ele faz esse apelo ao Senhor. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Viu? Ele começa, eleva os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Eu sei que Ele vai tirar os meus pés do laço. Em 1985, quando eu fui ordenado ao ministério, passei por uma crise de opressão espiritual. Um demônio lá, Deus deixou que ele se aproximasse muito de mim e da minha família. Eu me lembro que num dos piores momentos, uma das piores crises, eu estava no trabalho. E eu não sou muito, eu não consigo esconder as emoções que eu tenho. Eu me lembro que eu estava tão atribulado que eu cheguei para o meu chefe, que não era crente absolutamente, né? Não tinha ninguém ali assim crente. E eu cheguei para ele, antes do final do expediente, falei: fulano, eu preciso ir embora. Ele olhou para a minha cara, assim, quando ele olhou, ele fez assim, e disse: tá bom, pode ir. E aí eu não fui para casa, fui para o seminário onde eu estudei, onde eu tinha terminado o curso de teologia no ano anterior. Eu não via ninguém, eu estava chorando pela rua. Andei do centro da cidade até a central, olhando para baixo e chorando. Peguei o trem e saltei na estação, São Francisco Xavier, e fui a pé para o seminário, olhando para baixo e chorando. Entrei no seminário, olhando para baixo, chorando, não queria olhar ninguém. Fui até uma senhora baixinha, de Dinda, que era como se fosse a secretária da reitora do nosso seminário, já falecida, já está com o senhor, irmã Tabita Crowley de Miranda Pinto, viúva do pastor que fundou o seminário. Eu queria falar com ela. Eu cheguei para Dinda, como a gente chamava, o nome dela era Olindina, você imagina, uma nordestina desse tamanho assim, os alunos temiam ela, não é? Eu cheguei para ela, olhei para ela e falei: eu preciso falar com a irmã Tabita. Ela olhou para mim assim, me pegou pela mão. Ela fazia isso tanto quando queria repreender você, como quando queria te abençoar. Ela me pegou e saiu me arrastando lá para dentro. Abriu o escritório da irmã Tabita, que estava lá, e disse: esse moço precisa falar com a senhora. Ela falava assim dos alunos, né? Esse moço precisa falar com a senhora. A irmã Tabita me olhou. Desde me colocou sentada, saiu, fechou a porta, eu sentei ali. Eu comecei a chorar. Uma criança. Homem casado, pai de 2 filhas já. Pai de 3 filhas. Uma o Senhor tinha levado. A irmã Tabita pegou nas minhas mãos, não falou nada. Fechou os olhos e orou. Depois de um tempo, ela orou em voz alta. E aí ela me mostrou o texto em Samuel, quando Davi, escrevendo o Salmo, diz: o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho. Não importa o que tiver, o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho. A cura daquela opressão começou naquele momento, com essa palavra ressoando: o Senhor perfeitamente desembaraça o meu caminho. Como eu me sentia naquele período, que foi um período de algumas semanas, na verdade, uns poucos meses: volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias.
Considera as minhas aflições, o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Você sabe o que é poder chegar diante do Senhor assim? Irmãos que querem ser pastores que estão aqui, você não tem que ter todas as respostas, você não tem que ficar forte o tempo todo, tem muitas horas que você vai se desmontar. Mas que isso aconteça na presença do Senhor, porque Ele entende perfeitamente. No Salmo 103 é dito, Ele se lembra que nós somos pó. E sabe por que Ele se lembra que nós somos pó? Porque Ele se fez pó. Porque o Filho veio e tomou sobre si natureza humana, pó. Porque Ele sofreu como pó, morreu como pó e ressuscitou em glória. Considero os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti eu me refugio. Aquele fecha, ele já tinha falado no começo, na verdade, dos que em ti esperam, nenhum será envergonhado, e aqui ele novamente fala, não seja eu envergonhado, pois em ti confio. Nota, ele está falando de culpa, ele está falando dos seus pecados, mas ele está fazendo esse apelo ao amor de Deus, um apelo amoroso do salmista ao amor de Deus. Ele diz que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. O Salmo mesmo acaba aqui, o verso 22 é outra coisa. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Não entenda. Como é que a gente faz a leitura desse texto? A leitura desse texto não é sou preservado pela minha sinceridade e retidão. Não é isso que o salmista está dizendo. Olha o verso, que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. O entendimento correto é o seguinte, que esse ambiente da sinceridade e da retidão no qual eu decidi viver e que está demonstrado na minha espera por Deus, me preserve. Entendeu? Não é a sua retidão, não é a sua sinceridade. Quando você está na aliança, quando você olha para Ele e diz, eu quero é o Senhor, é esse ambiente de sinceridade e retidão, que é o ambiente daquele que é bom e reto, que é o ambiente da aliança. Nesse ambiente que você vive, é isso que protege você. Protege você, não é alguma retidão sua, você não tem, a retidão que você tem é dele. Não é sinceridade sua, a sinceridade é dele. É isso que preserva você, porque você espera nele. Então guarde isso. Esperar em Deus é característica daqueles que vivem na sua misericórdia. Você vive na misericórdia de Deus. Esperar em Deus é característica daqueles que vivem na sua misericórdia. Lembrando o verso 5 deste salmo, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ele já tinha dito isso lá, no verso 21, ele repetiu, porque em ti espero. E ele encerra o seu salmo, pedindo bênção sobre o seu povo. Ele diz, ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. O que ele está pedindo para ele pede para o povo da aliança. Esse fecho é muito interessante. Ele se desgruda do restante, mas ao mesmo tempo ele se une a toda a ideia de que eu não estou nessa caminhada sozinho. Então, quando você passar por aflição, e quando Deus estiver com você na aflição, quando a angústia vier, a nossa tendência é nos isolarmos, é esquecermos que nós fazemos parte de uma congregação, e que há outros angustiados ali também. Não vamos entrar nessa de medir a minha angústia com a angústia do outro, a minha dor com a dor do outro. Isso será uma perda de tempo. Apenas nos lembramos que todos nós somos peregrinos, forasteiros, na mesma jornada. E que o Senhor vai usar, às vezes, quem está bastante quebrantado para abençoar alguém que talvez não esteja tão quebrantado assim. Qualquer pastor já fez visitas a hospitais, e muitos crentes fazem visitas a hospitais. Você, às vezes, vai visitar alguém que está lá num estado de saúde deplorável. Eu já visitei pessoas com a morte marcada já. E você sai dali abençoado. Falando, poxa, afinal de contas, quem é que estava mesmo passando por aflição? Era essa pessoa que eu fui visitar? Ampliemos o nosso senso de pertinência a um povo. Nós não estamos indo para a eternidade sozinhos.
nós vamos como grupo, nós vamos como povo. Sim, cada um precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Uma vez que isso acontece, você é colocado no corpo de Cristo. Pelo próprio Espírito de Deus, você caminha para a eternidade com muita gente ao seu lado. E muita gente esperando você lá. E você traz muita gente também. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Nesse salmo, só para repassar, o caminho do entendimento passa pelo seguinte: primeiro, ensino, ser ensinado por Deus. Deus está mais disposto a ensinar você do que você está disposto a aprender dele. Então, peça a Deus que aumente o seu desejo por ele. Segundo, direção. Nós confessamos que Deus dirige e nós buscamos, pedimos a direção de Deus. Deus está pronto para dar direção à sua vida desde que você pare com ele, ouça o que ele tem a dizer, ouça o que ele tem a dizer. E, finalmente, culpa, e pode querer atrasar você, pode querer fazer com que você derrape no caminho. Confie que Deus está mais interessado em perdoar o teu pecado do que você em receber perdão. Sim, Deus está mais interessado em nos perdoar do que nós em buscarmos o perdão dele. Deus está pronto a perdoar. Nós é que tardamos a nos arrepender e pedir perdão pelo pecado. Quando isso acontece, Deus olha o coração quebrantado e Deus, que habita no alto e sublime trono, como diz o salmista em outro lugar, habita também com o quebrantado de espírito. Olha só. Habita nos céus, nos mais altíssimos céu. Está lá do seu lado, quando você se quebranta diante dele. Essa é a palavra do Senhor, que ele nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Depois nós vamos cantar e então teremos o nosso momento de oração. Senhor, a Tua palavra é doce, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra nos confronta, nos quebranta, mas também nos eleva até a Tua presença. A Tua palavra faz com que nós tenhamos certeza de que podemos ir a Ti, Senhor. A Tua palavra nos apresenta Jesus, Deus homem, aquele que encarnou, aquele que virou pó por nossa causa, para nos salvar. Deixou a sua glória para que nós pudéssemos ir a ela, ser levados a ela por Ele mesmo. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por este momento, te louvamos porque podemos pregá-la e ouvi-la, te louvamos porque podemos vivê-la, Senhor. E cada um de nós aqui receba a aplicação do Teu Espírito nos corações, que vivamos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que amemos e queiramos cada vez mais o Teu ensino, que confiemos que o Senhor tem direção para nós e que qualquer tentativa do diabo de nos fazer patinar na questão da culpa, ó Deus, nós nos lembremos, Tu enviaste Jesus ao mundo para que nós fôssemos libertos da culpa do pecado, Senhor. Que assim nós sejamos abençoados por Ti, é a oração que fazemos em nome de Jesus.